Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje com uma pauta super interessante, com um movimento que chama Livres, né? E nós vamos discutir aqui um pouquinho desse novo entendimento dos movimentos políticos, como é que isso está se movimentando na nossa sociedade. Ainda ontem tivemos aqui o professor Paulo da Milton Campos e a gente estava tratando desse assunto do direito e sociedade com essa revolução, né, de pensamento envolvendo o direito, né, que regulamenta a vida na sociedade, de forma que a gente precisa construir um novo pensamento crítico, né? Sem ser um pensamento automatizado, colonizado, tá certo? Para isso nós estamos recebendo aqui o Paulo Alves, um grande amigo aí do Felipe, né? Felipe trouxe aqui, que está encabeçando esse movimento em Belo Horizonte, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, um prazer te receber, viu, Paulo? Prazer também, todo meu. Felipe, mais uma vez é um prazer te receber. Não preciso falar mais nada, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bacana, trazendo coisas novas, trazendo pessoas novas, com ideias novas, para a gente poder discutir isso aqui, né? Não, exatamente. Betão, prazer novamente é todo meu. Já estou virando figurinha carimbada aqui do programa Cultura Geral. Já né? O programa é nosso. Pois é, eu fico sempre muito feliz quando a gente pode montar pautas interessantes e... Seus amigos vão falar, virou sócio do programa? Nossa, já falaram umas 2, 3 vezes. Só que, de qualquer forma, assim, só para dar uma introdução inicial, que até agora o ser humano, a gente sempre faz uma crítica muito grande à política em geral, né? A política ela é sempre uma pauta muito criticada pela sociedade. Também depois da Lava Jato, depois do Mensalão, é muito comum essa crítica ficar popularizada. Só que até então o homem não conseguiu encontrar uma forma diferente de conseguir decidir. Porque hoje a gente ainda precisa muito da política. E por que não também, não só criticar, mas também trazer pessoas que estão querendo inovar, pessoas que estão querendo pensar diferente a política e incentivar que a comunidade entenda esse processo também. Nós tivemos ontem aqui, com essa introdução que teve aqui do seminário que vai acontecer na Milton Campos, que é Direito e Sociedade, mas com a ideia de decolonização, que é essa ideia colonizada do que a gente já tem, que já é pré-exposto na sociedade mundial, né? E a proposta dessa turma é justamente tirar as barreiras, tirar esse entrave que tem dessa ideia de colonização mesmo do direito, das relações interpessoais e tal. Tá por aí, Felipe? A ideia é essa mesmo? É desconstruir para reconstruir uma nova ideia? Não, sim, sem sombra de dúvidas. A gente está exatamente no momento, pelo menos em termos políticos, né? Acabamos de votar reforma política, acabamos de ver como tudo aquilo dali funcionou, de repensar, assim, várias das nossas estruturas. E agora que a gente tem redes sociais, movimentação pela internet, de certa forma você consegue quebrar as estruturas anteriores de uma forma muito mais democrática mesmo. E aí por isso que a gente está trazendo o Paulo Alves aqui do Livres e também a ideia nossa é a gente trazer aqui, ou talvez também para o Banqueta em Foco, outros movimentos políticos também que querem inovar na formulação da política, mas pelo contato que a gente já tinha facilitado com o Paulo, falou assim, vamos começar, tem que começar de alguma hora, vamos começar pelo Livres, para eles estrearem aqui esse bloco novo que a gente está querendo trazer também, e daí para frente a gente conseguir trazer outras perspectivas, né? Acho que a ideia é essa. Ô Paulo, sim. O que é o pensamento da nova política? Onde é que ele está baseado em quê? Eu acho que primeiro, baseado na popularização da própria internet, acho que as pessoas, a irradiação de ideias hoje está muito mais automática do que antigamente. Então, o novo pensamento político ele tem que se pautar por isso. Ele não tem que ser mais isolado, fechado. Muitas das coisas que a gente tinha antigamente, como era política, você tinha aqueles caciques, aquelas grandes cabeças, que pensavam a política a partir daquele momento, as cabeças mais jovens. Elas aceitavam o que estava acontecendo, muitas das vezes. E hoje ela está baseada no quê? Baseada na irradiação de ideias. Baseada de que as pessoas horizontalmente elas estão empatadas no questão de propagação de ideias. Então as pessoas, uma pessoa completamente desconhecida, propagando uma coisa que tenha uma pegada boa na população, que esteja defendendo que a população quer, ela consegue espaço.
muito mais rápido que as pessoas que já estão na política há mais tempo. Então, todo pensamento político novo, ele tem que estar pautado nisso. É pautado de que você tem que estar de olho quase em tudo, ao mesmo tempo que você tem que preservar uma capacidade individual muito grande. O que é o Livres? O Livres, ele é um movimento de renovação política. Ele nasceu de pessoas que saíram de alguns movimentos liberais que, em sua raiz, eram liberais, hoje em dia já não são mais, e que se encontraram e decidiram que não tem como você fazer uma movimentação política sem partidos. Ou seja, você precisa de uma casa partidária, já que o partido é um núcleo da atividade política, e a partir disso, o Livres ele encontrou no PSL esse espaço. Ou seja, a gente está ali dentro para tentar virar a chave do partido. Ou seja, ele começa com um movimento de fora, que tenta encontrar um espaço. A gente viu que a dificuldade de você montar uma estrutura nova, como o Novo tentou fazer, é uma coisa muito complicada. Então nós encontramos uma casa e a partir disso nós temos a nossa ação. Mas não é um pouco contraditório você imaginar que, por exemplo, você tem um Novo que ele está tentando romper a estrutura, né, criando uma engrenagem. Sim. Né? E o Livres, ele é uma estrutura que é parecida com essa estrutura do Novo, só que entrando dentro de uma engrenagem pronta, dentro de uma máquina pronta. Não seria assim, um pouco contraditório você tentar mover uma coisa que já está em movimento? Não, primeiro, o que se estava em movimento dentro do partido, dentro do PSL, como estrutura, já não era por assim dizer, uma estrutura partidária pronta, fechada. Já tem estrutura, já tem escalas de poder, porque era um partido pequeno. Então ele tem várias coisas que têm espaço para serem mudadas. Uhum. Quando a gente tenta entrar num partido maior, você tem uma estrutura, tem uma cultura organizacional que ela é mais fixa, ela é mais firme, no sentido de mudança. O que a gente viu que o partido ele tem que estar disposto a fazer isso. Quando as pessoas que estão dentro das cabeças desse partido estão dispostas a fazer isso, toda mudança ela é possível. Nós não tentamos optar pelo caminho do Novo, primeiro, porque seria mais um partido na configuração política, e segundo, o PSL já tinha uma raiz liberal que se perdeu no decorrer do processo político, de adaptação do voto, adaptação das estruturas políticas que ele tinha. E terceiro, é mais simples as pessoas entrarem no partido e tentarem mudar ele de dentro, do que tentar abrir um partido de fora. Ele tem vários problemas, não só financeiros, como de manutenção, que impedem que pessoas montem uma estrutura do nada. Teria que ter uma coisa muito em jogo para poder fazer isso. Tem que ter muito dinheiro, esse tipo de coisa. Sim. O que é o pensamento liberal na sua essência, assim? O pensamento liberal ele está baseado em quê, Felipe? Você imagina assim que o pensamento liberal, para que você consiga transformar um movimento, transformar uma sociedade, você precisa talvez de menos interferência do Estado, mais interferência do Estado. Ele está baseado por aí? Pois é, Betão, a questão é que assim, o liberalismo, assim como várias outras vertentes, seja econômica ou de relações sociais, elas sempre vão depender do tipo de análise de onde você está querendo encontrar atuação ou não do papel do Estado. O que a gente discute bastante, até depois vou jogar para o Paulo, porque o cara do Livres tem que falar de liberalismo, você está jogando liberalismo para advogado. Sim, né? sim. Aí já mas é porque tem essa coisa sim, também. Mas eu vejo, principalmente, que a gente pode discutir as questões do liberalismo em duas vertentes principais. A primeira, numa relação mais econômica, de o Estado deve interferir ou não na economia, e se tiver que interferir, em qual grau que ele poderia interferir ou não. Uhum. Se o Estado é um agente econômico ou não, como já havia no carro conversado um pouco antes, e também o Estado na sociedade. O Estado deve interferir ou não em alguns costumes. A pessoa deve ter uma liberdade social de se relacionar, liberdade de casamento, questões de aborto, que são duas vertentes do liberalismo que, de certa forma, elas podem ser dialogadas em um projeto único de liberdade para os dois âmbitos, ou às vezes uma liberdade mais econômica e relações sociais um pouco mais conservadoras, mais fechadas, ou o contrário também, quem sabe. Mas agora eu pego para mim a pergunta e passo para o Paulo da Liberdade para falar sobre o que é o liberalismo para ele. Né? Tá. Para mim, as pessoas confundem a defesa do liberalismo com a defesa do sistema econômico. Então, quando você fala de liberalismo, as pessoas já imputam em você que você defende o capitalismo. O nosso sistema econômico como um todo e puramente ele. Não, o liberalismo como proposta, ele defende a importância do indivíduo. O indivíduo, ele é o motor de transformação. A gente não acredita na relação capitalista. O capitalismo, ele é um modo atual de melhor produzir as coisas? Sim. Ele consegue ter um dinamismo que outras formas de organização social e econômica não tiveram? Sim, ele consegue. Mas a crença liberal, para mim, não vou falar nem não do Livres, para mim, Paulo, está na crença na capacidade que o indivíduo tem de fazer as coisas.
O Estado, para mim, ele não tem nada, ele não faz nada se você não faz primeiro. Ele não tem nada, ele não tem impostos, ele não tem renda, ele não produz se você não faz primeiro. Ou seja, você é o motor de agência de mudança. A crença, para mim, liberal está nisso. Você, tal como eu, tal como o Felipe, ou qualquer pessoa que está nesse estúdio, são pessoas capazes de fazer algum motor de mudança. Elas são a verdadeira mudança. Você, eu, todo mundo aqui. Então, o governo, quando ele é vazio dessas pessoas, ele simplesmente não existe. Então, a base, para mim, de tudo está em mim, está em você, está em nós. Para mim, essa é a crença liberal. Liberalismo de verdade não é defesa pura e cega do capitalismo, não é defesa pura e cega do empreendedorismo, não é defesa pura e cega de qualquer sistema econômico, de qualquer político, de qualquer Estado, de qualquer forma de organização social. Ela é defesa, sim, pura e cega de um único ser, do indivíduo, da menor minoria do mundo. Isso é liberalismo para mim. Quantas pessoas estão envolvidas dentro desse projeto do Livres? Aqui em BH, a gente mantém um certo controle de pessoas, né, para ver quem entra, quem pode ajudar ou não, para a gente poder ter também ideia de quanto a gente pode arrecadar para fazer os eventos, né, de quem vai poder ajudar ou não. Atualmente em BH, a gente tem o registro de mais ou menos umas 80 pessoas. Participando ativamente, e é uma coisa que eu sempre vou dizer para todo mundo, eu acho que a crítica cabe aqui também. Liberalismo tem sempre um problema que é um problema de mobilização. A política em si ela não é uma coisa plenamente racional. E o liberal, ele é, por ser uma pessoa racional. Ele vai racionalizar as coisas, a partir daqui ele vai defender, vai chegar ao resultado de que a liberdade é a melhor resposta. Então, um dos problemas do liberalismo é trazer as pessoas. Então, por isso, ativamente, a gente sempre tem por volta de 20, 25 pessoas dentro dessas 80, que vão estar sempre participando. Do resto, das outras 55 pessoas, a gente pode contar que algumas coisas vão animar essas pessoas e outras não. Então, por isso que núcleo duro umas 25. Núcleo maior, a gente tem umas 80, 90 pessoas. A ideia, você acha que essa ideia... Eu não diria que seria uma ideia revolucionária, porque cada vez que você tem um movimento da juventude, principalmente, tentando renovar alguma coisa, ela por si só já é uma ferramenta de transformação revolucionária. Mas você acha que o movimento, por exemplo, com o Livres, o Novo e tantas outras vertentes que estão vendo aí, ela tem esse caráter de transformação e vai conseguir isso através dessa mobilização? Olha, primeiro, acreditar que a gente vai mudar as coisas do dia para a noite é mentira. A pessoa não vai conseguir fazer isso, nem que elas sejam milagrosamente boas de campanha, como foi o Macron na França. A gente não tem nenhum Macron no Brasil, te digo, uma pessoa que vai conseguir fazer o que ele fez. Porém, só a ideia de você ter pessoas mais jovens participando de um modo diferente, de uma coisa de um tipo de sistema, de um tipo de arrumação política que já é antigo, que já estava muito enraizado, já dá uma nova perspectiva. Já a perspectiva de que essas pessoas ganhando eleições, obviamente, né? Tá na democracia, o importante é fazer votos. Essas pessoas ganhando eleições estão mostrando que, primeiro, o modo de política que aquela pessoa está fazendo já não está bom. Ou seja, ela tem de ver que o que ela está fazendo, a população já não aceita mais. A população acordou e não aceita mais. Segundo, ela tende a abrir espaço e os políticos que não quiserem morrer vão ter que se adaptar de alguma forma. Eles vão se prender, muitas das vezes, às instituições, como acontece, mas eles vão sair, porque tudo tem um tempo de validade. Inclusive mandatos, as pessoas cansam hoje em dia. Você pode acreditar, muitas das vezes, também, que as instituições políticas não mudavam muito para acesso à informação, acesso à divulgação, por corrente de ideias. Então, as pessoas, por ficarem isoladas em seus espaços, elas não acabam se acostumando, numa estratégia de lock-in, né, de ficar presas no sistema, a determinadas atitudes. Com a disseminação de ideias, a população tendo acesso a novos tipos de atuação política, elas passam a acordar e veem que aquilo que está ali não é a única coisa que é possível. Então, a partir disso, a partir desse tipo de demanda, é que a gente pode mudar alguma coisa. Entender essa demanda. Não é ser um quebrador de paradigmas que vai sair quebrando tudo e construindo tudo do zero. Algumas coisas vão ficar? Vão. Algumas atitudes vão permanecer durante muito tempo? Vão permanecer. Mas o que a gente puder ir comendo e mudando, comendo no sentido de ir tomando, a gente tem que fazer. E a partir disso que a gente tem ação que seria plausível. Ou seja, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Ô Felipe, passados aí 200 anos da Revolução Burguesa, que trouxe para o mundo esse novo entendimento, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de consciência, assim, até humanitária e um pouco até mais de distribuição mesmo, de renda e tal. Passado esses 200 anos de Revolução Burguesa, nós estamos vivendo talvez um pico agora, depois desses 200 anos, de uma nova revolução, seja ela burguesa tecnológica, burguesa no sentido de
novas ideias, né? Porque os burgueses fizeram a revolução porque era o que tinha... Sim, de ciclos revolucionários. Ciclos revolucionários. Ó, eu sou um pouco cético com a palavra revolução, porque para mim revolução vai sempre significar alguma quebra de uma ordem antiga para você passar para uma outra que pelo menos tenta ser, no primeiro momento, diferente. Claro que a gente tem vários exemplos, né? Revolução Francesa, Russa, a própria americana, que depois de um tempo que a coisa modificou, acabou que o que existia de antigo se perpetuou de uma forma ou de outra. Mas ao mesmo tempo, assim, apesar de toda a crise política que a gente está vivendo hoje em dia, não sei se a revolução, como uma palavra, ela seria tão forte nesse sentido, assim, né? Seria a palavra mais correta a ser utilizada. Mas ao mesmo tempo, eu vejo como nós fizemos instrumentos diferentes, novos mecanismos da gente conseguir modificar e às vezes reformar ou renovar, mais por uma renovação mesmo. Hoje em dia, a grande parte dos movimentos, não só dos movimentos, mas até os partidos políticos, até mesmo figuras políticas já muito conhecidas, elas usam muito de ferramentas online, tentam utilizar Facebook, Instagram e outras redes sociais para conseguir fazer com que as pessoas tenham um contato maior entre o seu representante e os seus representados. Então isso pode ser alguma coisa bem positiva, mas ao mesmo tempo também, de novo, tentando dar esse caráter de mediador que me coloca aqui, eu queria até fazer um outro ponto da gente de discussão mesmo, e qual que é esse papel das redes sociais nesse tipo de mobilização política. Porque eu até levanto um dado interessante, a FGV, ela tem um departamento de análise de políticas públicas, a DAPP. E ela lançou isso, acho que foi, salvo engano, foi no mês passado ou mês retrasado, ela lançou um estudo mostrando que das interações online, das redes sociais, de temas políticos de grande relevância, reforma trabalhista, impeachment da Dilma, eleições presidenciais, cerca de 20% dessas manifestações, elas foram utilizadas por bots, por robôs que foram criados por algumas pessoas, ou utilização de perfis fakes, que de certa forma eles iam para os extremos. Ou aquela pessoa que polarizava de a reforma trabalhista ela é algo do diabo, do capeta, que a gente está querendo trazer aqui para tirar todos os direitos do trabalhador, ou a pessoa falava assim, sem reforma trabalhista o empresário nunca mais vai conseguir erguer uma nova empresa no Brasil. Então você acabava que você polarizava muito a internet, você polarizava muito as redes sociais, que hoje são um espaço de debate público, né? E aí a questão é, quais são os desafios de novos movimentos, dessa nova tendência política, de conseguir trazer debates de altíssima qualidade, porque quando a gente está falando de liberalismo, a gente não fala simplesmente de Estado máximo e Estado mínimo. O liberalismo é uma escola muito rica de vários pensadores diferentes, e que são temas de uma profundidade de entendimento muito alto. Como é que a gente consegue fazer isso em um ambiente de redes sociais tão polarizadas e às vezes até artificialmente polarizadas? Como é que transforma como é que a gente consegue transformar isso em novos movimentos? Aí passar a pergunta difícil agora para o debatedor. Só lembrando que no liberalismo apareceram os grandes pensadores aí que estavam, vamos dizer, num estado totalitário, reprimidos, que não podia colocar as suas ideias para fora, foi aparecer justamente no estado liberal. Sim. Sim, acho que a primeira coisa, as pessoas que polarizam o discurso, elas vão estar sempre excluídas do grande debate. Essas pessoas, se você pega pessoas por porcentagem de voto, você vai ver que a grande parte das pessoas está sempre no centro. É só observar a eleição americana, vou começar por aí. Essa polarização, ela é mínima. Claro que grande parte das pessoas que convocam, que fazem, tem muita voz, tem muito grito, são pessoas dos extremos, que elas fazem muito barulho. Mas na hora da verdade, são as pessoas que vão ser cortadas do debate, vão ser as pessoas consideradas do impossível. Ou pro lado dos coxinhas ou dos mortadelas, as pessoas vão ser excluídas do debate. Qualificar o debate, ela passa por um processo, primeiro pelo processo eleitoral, em que você vai ter essas pessoas dos extremos se mantendo mutuamente para se elegerem, né? Função do extremo de direita, eleger as pessoas da extrema esquerda eleger as pessoas da extrema direita, que uma vai ficar batendo na outra. Mas na hora de assumir os cargos de comando, os cargos de discussão, vão ser as pessoas do centro, vão ser as pessoas que vão ter que qualificar o debate no centro. A qualificação do debate é uma coisa complicada, somente num ambiente tão livre quanto as redes sociais. Porque é um ambiente livre.
Cada um tem o seu espaço e todos podem divulgar tudo que podem, tudo que quiserem naquele espaço. Por isso que é uma coisa complicada. Fica difícil daqui eu ter uma opinião fechada, porque na minha acepção, o que vai limpar esse debate, porque por enquanto, até chegar às eleições de 2018, o debate vai ser polarizado de todas as formas. Ou seja, a gente tem que estar preparado para tudo dos dois lados. A qualificação vai vir agora, primeiro, pelo processo realmente bruto de escolha, pelo processo de limpeza, e a partir dali é um processo de construção. Ou seja, as pautas vão vindo, as propostas vão chegando, as propostas extremas vão perdendo, e as pessoas que estão no centro e que qualificam o debate, tanto de um lado, do centro do outro, elas acabam ganhando espaço. São esses processos de limpeza, de altos e baixos de discussão, e os baixos são os processos de limpeza, que a gente tem a qualificação do debate. Eu não tenho uma resposta pronta, de novo, para a qualificação do debate nas redes sociais, porque é um ambiente, sim, muito livre. E justamente por ser livre e não ter um controle, é que fica difícil a gente pautar o que seria qualidade ou não. Sim, sim. Porque o que para você é qualidade, não é qualidade, talvez eu concorde que não é, para ele, para você talvez seja. E as pessoas, elas ofertam suas opiniões políticas de acordo com o que tem demanda. Só você vê o crescimento, por exemplo, do movimento liberal atual. As pessoas estavam cansadas da conjuntura política, vendo que o país estava em crise, que o governo tentou incentivar a economia e não deu muito certo, que deu problema, então nasceu. Cresceu, não nasceu, mas cresceu novamente, ganhou raízes. Vem da parte da demanda. Então, enquanto tiver demanda por pautas ruins ou discussões ruins, vão ter pessoas oferecendo discussões ruins. Por isso que qualificar o debate no âmbito digital é muito complicado. O que é o MBL? Você que esteve próximo do MBL, o que significa o MBL, o que é? Eu tenho que te colocar isso é um assunto que a gente tem que discutir aqui também. Não, né? Entendo. As pessoas que cabecearam o livro estiveram próximas do MBL. Algumas delas. Você estava envolvido também no MBL? Não. Aqui em BH, porque eu sou jovem, então na hora que o MBL estava nascendo, eu estava terminando o ensino médio. Eu estava bem novo. E eu não participei dessa montagem, principalmente aqui em BH. O MBL em si, em Minas Gerais, ele não é um movimento tão forte, tão influente quanto a gente vê, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, que são onde tem os maiores locos de discussão, de agregação de lideranças. Aqui em BH, o que era? O MBL nasceu então por isso eu não posso dizer como uma pessoa que estava dentro. Eu tenho que dizer sempre pela sombra, ou seja, pelo que eu vi, pelo que eu mais ou menos sei. Eu nunca vou conseguir falar, por exemplo, como é que ele é por dentro. Então ele nasce com essa proposta de ser um movimento livre, né, liberal, tudo, só que não é livre no sentido de liberal. Eu acho que a ideia deles, como a ideia de livre, seria um movimento de jovens livres, só que livres como é que eu posso dizer? Da velha política, né? Da velha política. Não só da velha política. Ações, né? Mas não só da velha política. Dos caciquismos políticos, talvez. Do caciquismo, mas também de um quê, assim, de ser jovem e não ser de esquerda. Ah, entendi. É complicado falar isso porque a maioria dos jovens, quando você, por exemplo, você vai na UFMG, que é a minha casa, minha universidade, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que participam dos movimentos de esquerda. Então, a ideia deles é que fosse um movimento jovem, só que afastado dessa esquerda, afastado do caciquismo político, desses movimentos que eles consideravam envelhecidos. No decorrer do processo de formação do MBL, ganhou-se o pragmatismo. Eles viram que eles precisavam ganhar espaço político, e não tinha como você ganhar espaço político se não fosse fazendo certas concessões. De novo, é a imagem que eu tenho de fora, não tem a imagem por dentro. Ele nasceu com essa proposta. Foi uma proposta boa? Foi, porque ele ensinou muitas das vezes como é que se faz, por exemplo, mobilização de pessoas. Você vai se você se lembrar, talvez, das pessoas que iam nas manifestações do MBL, podiam sim ser pessoas de certa renda, com certa disponibilidade para participar, como também nos movimentos, tipo nas passeatas, onde vão pessoas do PT, do PCdoB, pessoas que são dos partidos de esquerda, do mainstream de esquerda. Mas conseguiu trazer pessoas para o debate político de rua, pessoas que não estavam acostumadas a isso. Então, a primeira lição do MBL foi essa. Dizer o que ele é hoje é complicado, justamente pelas suas imensas facetas e pelas atitudes que ele tem hoje. Dizer como ele nasceu como uma proposta. Ele teve uma proposta, depois da manifestação de 2013, que deu espaço. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, assim, dentro desse movimento que você está. Saber como ele nasceu, você sabe. Você tem ideia de como ele vai morrer? Porque o movimento, quando ele é tomado, e já é por experiência, quando ele é tomado por determinadas contaminações, ele tem uma data de validade.
né? Ele vai até um determinado ponto, depois ele não se sustenta. Sim. Porque ele é como se ele traísse as suas próprias raízes, que é o que o que está acontecendo no Brasil, é justamente esse tipo de coisa. Então, tipo assim, um partido que era sindicalista, ele deixou de ser sindicalista porque ele virou governo. Entendeu? E o outro, aí nasce um movimento que é liberal, mas ele vai tendo concessões ao longo do tempo e daqui a pouco ele perde a identidade. Você tem noção disso, assim, como é que isso pode acabar? Eu acho que... Talvez o LIVRE seria o início do fim de determinados movimentos, um novo também, desse tipo de movimento? Não, primeiro, como movimento, a ideia de se tornar um partido é basicamente essa, não deixar que as coisas morram. Porque um partido precisa ter... Um partido que se propõe a ser sério, precisa ter bases sólidas. Não pode ser um... Partido de momento. Né? Um partido de momento. Uma questão momentânea. Uma questão momentânea, um partido pega tudo. Como a gente tem grande parte dos partidos do centro, da política central, do centrão brasileiro. Um movimento para não morrer, eu acho que precisa ter bases sólidas. E justamente por isso, o LIVRE está passando por certos percalços, porque ele quer manter sua base sólida. Manter as suas proposições basilares sólidas, para que ele não morra. Porque ele não faça concessões eternas e a partir disso ele perca o propósito. Então, ter ideia de como vai morrer, eu não tenho. Talvez ele não se torne tudo o que ele pretende ser. Ou seja, que ele chegue ao libertarianismo, como muitas pessoas querem, ou que ele chegue ao extremo do liberalismo, como muitos outros querem. Mas a proposta dele, não só de renovação, mas também de ser um defensor do liberalismo, eu acredito que não morra. As pessoas vão manter um centro, um norte que seja fixo. E essa é a nossa batalha atualmente. É fazer com que o movimento mantenha o seu norte. Mesmo sendo pequeno, ainda por enquanto. Continuo consigo. Vou te fazer mais uma pergunta. Sim. O que significa o Kim Kantaguri? Não só como um movimento do MBL, mas como uma pessoa ativista dentro de um movimento. Que, independente de qualquer coisa, há que se respeitar, porque é um rapaz que conseguiu, de uma certa forma, fazer algum tipo de barulho e movimentar uma estrutura que realmente é muito complicado você movimentar. Mas o que significa para você o Kim Kantaguri? O Kataguiri, eu acho. O Kataguiri. Primeiro, no sentido que você explanou, no sentido que você explicou, ele é uma pessoa fantástica. Sim, nesse sentido. Nesse sentido, ele é fantástico. O que eu acho? Eu, Paulo, assim, que é complicado de falar também. Como eu disse, eu estou completamente distante deles. Mas, para mim, ele foi uma pessoa que conseguiu ter um impacto muito grande, ele foi impressionante nisso, ele foi extremamente competente nisso, invejável. Porém, uma pessoa que, por mais que seja competente e invejável, ela escapa do seu norte, é uma pessoa que vai ser moldada pelas tendências. Ou seja, uma pessoa que é moldada pelas tendências, ela não vai representar uma mudança que seja plausível, ela não consegue mudar a sociedade em si. Ela entra no debate político, ela consegue espaço, ela consegue fazer barulho, ela consegue mobilizar muita gente. Só que na hora de virar a chave para alguma coisa que seja diferente, ela não consegue. Porque a tendência não vai permitir. Então, ele continua sendo uma liderança importante, sim. Quando ele fala alguma coisa e permite ou vai e faz alguma coisa, ou faz vídeo, ou sei lá, o que ele puder fazer, o que ele faz, e gerar barulho, ele vai continuar gerando barulho. Essas pessoas, a gente tem que entender isso. Mas entender ele como uma pessoa que vai conseguir virar a chave para alguma coisa que seja muito, 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 muito diferente do que está aí, ou que não vai ser moldada pelas tendências, é complicado. Ô Felipe, dentro dessas discussões todas aí, nós estamos dentro de um caldeirão. Sim. E aí veio a reforma política. Como é Pois que encaixa todos esses movimentos com ideias novas dentro de uma reforma política que quase assim sedimenta uma série de costumes políticos, né? E na realidade não traz assim tanta coisa nova, né? Você acha que isso tudo é uma forma de engessar também esses movimentos? Sim, sem sombra de dúvida, mas eu concordo um pouco parcialmente. Eu sou um pouco diferente de várias pessoas que criticam a reforma política, de forma geral, que, claro, que a forma como ela foi construída ela é bastante criticável, né? A forma como ela foi articulada ela é bastante criticável. Mas a gente tem que também saber contextualizar e perceber aonde que a gente se colocou para isso. Apesar dos vários pesares que a reforma política trouxe, a questão desse fundão eleitoral, que ele é bastante discutida, a questão que tinha sido até recentemente, que foi vetada pelo presidente Michel Temer, de uma certa censura online, pelo simples fato da pessoa manifestar uma opinião que poderia ser considerado um discurso de ódio,
sem que tivesse um julgamento, uma decisão judicial impedindo isso. Claro que são várias questões diferentes da reforma política, mas no pior dos cenários, a reforma política ela não foi tão ruim assim. É claro que, por exemplo, hoje a gente... Porque no final das contas foram instituídos o fundo eleitoral, só que eu faço sempre um porém desse fundo. Por quê? Depois que teve a decisão do STF de declarar inconstitucional a doação por pessoas jurídicas, e que foi uma decisão que, a meu ver, ela foi realizada sem que tivesse feito algo mais criterioso, pegou aquele exame geral e disse assim, as pessoas jurídicas estão doando ilegalmente o dinheiro, então vão impedir que elas entrem no jogo. De certa forma, em uma cultura democrática, que você gastava 300 milhões, 400 milhões para fazer uma campanha presidencial, como é que você vai conseguir fazer com que pessoas físicas doem 400 milhões para um presidente? Se a gente não tem essa cultura e não consegue desenvolver essa cultura. Então, no final das contas, se você não consegue um financiamento privado, a única outra forma que você tem, pelo menos racionalmente pensando, é o financiamento público. Então, de certa forma, depois da decisão do STF, não vi muito caminho também para o Congresso Nacional decidir algo diferente. Mas esse também teve como pontos principais, né, a questão da cláusula de barreira. Se a cláusula de barreira tivesse sido como antigamente, que foi 5% dos votos obtidos, claro que novos movimentos seriam muito prejudicados, porque eles não estão na máquina. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eles priorizaram por uma política de transição, de que os 3%, que seria um valor máximo, só valeria em 2030. Então, a gente teria 12 anos, 3 eleições presidenciais, eleições gerais e 3 ou 2 municipais, agora eu não fiz o cálculo certinho, para você poder disputar o poder e conseguir mais representação para você não pegar isso. O fim das coligações foi algo muito positivo, porque o que o Paulo até havia falado antes da questão do centrão, é porque a gente não pensa no centro como um aspecto ideológico de centro, como eu sendo centro, porque eu não sou tão à direita nem tão à esquerda, mas eu consigo articular um pouco com os dois. Você pensa no centrão, que é um centrão daquela pessoa, daqueles candidatos ou partidos que tem um único fim eleitoreiro. Aquele centrão de eu quero ser eleito. Não quero me reconhecer numa estrutura já consolidada de esquerda nem de direita, mas eu quero ser eleito porque eu tenho um curral eleitoral aqui. E a coligação permitia muito isso. Porque às vezes, vamos imaginar que eu sou um eleitor do PSDB clássico, mas o PSDB se coliga com o PPS. Que é bastante possível, já tiveram coligações assim. Sempre. Aí, às vezes, eu entrava na coligação e falava assim, vou votar num caso do PSDB, mas meu voto ia para o PPS. A coligação gerava essa distorção. Sim. Então, você pensa assim, a reforma política, ela foi boa? Nem tanto, mas poderia ter sido muito pior. Se o Distritão tivesse sido aprovado, se outras estruturas tivessem sido aprovadas. Mas, de fato, a gente tem uma questão que tem que ser repensada, que esses novos movimentos políticos, o Livres, até mesmo o novo que a gente já havia mencionado, tem o Muitas também, que é um movimento aqui de Belo Horizonte, lá de Belo Horizonte, que a gente tem em Nova Lima, né? Eles, de certa forma, eles causam um certo espanto, porque tem uma ideia de hackear a política mesmo, de que você consegue fazer e levar a mensagem, levar o principal, o que vai ser votado, sem você ter aqueles intermediários clássicos, sem você precisar ter um sindicato forte que vai conseguir levar seus votos, sem você precisar ter representantes comerciais fortes que vão conseguir levar votos para você. Você leva a sua mensagem direta para o cidadão, você leva aquela mensagem direta. Então, você tem um certo espanto, né? Para onde que a gente vai? E aí a classe política ainda não conseguiu, pelo menos a meu ver, ler uma forma de impedir esse tipo de movimentação, nem sei se vai conseguir. Nem sei se vai conseguir, porque é algo totalmente novo que mesmo as pessoas que estão participando, que eu vejo, também não sabem aonde que vão chegar, né? Até qual gás que vão ter. E por isso que essas eleições ano que vem elas vão ser tão decisivas. Porque exatamente por isso que a gente vai conseguir testar numa eleição geral para ver assim, o MBL, que fez essa comoção nacional, assim, que consegue fazer pautas nacionais. Quantas pessoas o MBL vai conseguir eleger? Isso é uma questão. Será que ele tem essa força mesmo? A internet tem essa força mesmo? Ou será que aqueles mecanismos antigos de, eu conheço o deputado, vou votar nele, eles ainda são mais fortes? A gente não sabe por onde esperar, né? Eu acho que... Estou cortando você. Não, continua, pode ir. Porque, nesse caso, eles não podem, nesse caso da reforma política, uma opinião minha, eles não podem ser muito impeditivos, porque grande parte dessa estrutura ela é montada nos pequenos partidos. Ou seja, se eles
eles precisam dessa base eleitoral muito ampla, porque os grandes partidos não conseguem fazer isso. É uma coisa tão grande, é uma burocracia, uma estrutura tão grande que é difícil de se administrar. Então você parte. Se você corta muito a capacidade desses pequenos partidos de se elegerem, você mata a estrutura. Tentando salvar ela, você a mata. Então por isso que você não pode ser muito impeditivo. Porque se não tiver esse centrão, esse monte de gente que a gente mal conhece, na votação do impeachment, acho que foi clássico. De ver pessoas que você, Betão, eu, Paulo, não votaríamos. Que você acredita que mesmo pessoas do interior não votariam, mas você viu lá. Aquilo foi um retrato, né? Foi um retrato. Sim. Você viu pessoas ali que você não elegeria, mas estão lá. Essas pessoas mantêm o sistema. Se a reforma política for muito restritiva, o problema vai ser tão grande que os grandes partidos não conseguem fazer isso. Eles não conseguem expandir de tal forma a estrutura para fazer isso, porque eles têm os seus caciques. Esses grandes partidos sempre têm os seus comandantes, seus caciques, e a partir do momento que essa estrutura se torna muito grande, esses grandes caciques não conseguem controlar o jogo. Então o que eles fazem? Eles partem isso. Esse centrão, o centro o nosso centro, como muito bem explicou, não é um centro canadense, não é um centro da França, não é o centro da Grã-Bretanha, é o nosso centro. É o centro... É o nosso retrato. É o nosso retrato. Então não é um centro qualificado, é um centro que está ali entre dois pedaços. Entre duas grandes colunas tem um centro que está ali disputando as migalhas das grandes colunas. Então, se os grandes partidos ou a reforma em si for muito impeditiva, esses deputados tentando salvar a estrutura, eles as matam. Então por isso que é uma reforma meio que a pedaços. Ela podia ser pior? Podia. Você imaginar que é um sistema de desempenho com distritão, você vai matar todo mundo, você mata os movimentos que tentam renovar a política, inclusive movimentos tanto de liberais, como o Livres ou o Novo, que são movimentos novos, ou partidos novos no caso do Novo, quanto partidos de esquerda, movimentos de esquerda que têm muito a contribuir para o debate, mas são movimentos pequenos, ainda como alguns tendências internas do PSOL, você mata esses partidos. Então, foi uma conveniência política das pessoas que já estão nesse jogo que acabou ajudando a nós também, de uma certa forma, a continuar sobrevivendo ao debate, ao jogo político. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. É um minutinho, tá? Como dizia o professor Raimundo, é vapt-vupt. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima investe na melhoria do atendimento odontológico gratuito à população. Em um ano, uma ampla reestruturação dos serviços foi realizada. Retomamos o atendimento a crianças de 3 a 12 anos da rede municipal de ensino e a pacientes com necessidades especiais sob sedação no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Em breve, reabriremos o consultório odontológico da Escola Emília de Lima e retomaremos o fornecimento de próteses odontológicas, que é uma grande demanda do município. Em Nova Lima, cerca de 3.500 solicitações de próteses e peças que estavam paradas há 4 anos estão sendo retomadas. A UBS, a Unidade Básica de Saúde, é a porta de entrada para os usuários, onde são feitas limpezas, restaurações, extrações simples e orientações preventivas. Os casos que demandam atendimento especializado são encaminhados para o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas Antigo Lactária. No CEL, são oferecidos procedimentos de tratamento de canal, radiografias, tratamento a doenças periodontais, extração de sisos, dentre outros serviços. Fala, cidadão! O tratamento aí, quando eu fiz aí, foi bom, não senti dor mais no canal, parou de doer, muito bem atendido. Só alegria, porque se o meu dente está hoje aqui, se fosse para pagar, ia ser um preço absurdo, mas como tem a prefeitura, então aí está sendo beleza, graças a Deus. Os horários de atendimento foram padronizados. O CEL fica aberto de 7 da manhã às 18h15. As UBS atendem das 7 da manhã às 17 horas e os consultórios das escolas funcionam de 7 da manhã às 17h30.
todos de segunda a sexta-feira. Já a UPA é responsável por realizar os atendimentos de urgência e emergência e funciona todos os dias, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 18h30, inclusive nos finais de semana e feriados. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Voltando aí com a parte final do programa Cultura Geral, o tempo passa, né? A conversa fica boa e vamos embora. E quando a gente se assusta, a gente olha no relógio, já era. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, aí já vou emendar para você e para o Felipe. Nós tivemos aí algumas falas, né, de alguns generais e algumas situações que nos remeteram aí a tempos, não vamos falar sombrios, não, mas há tempos atrás aí que houve no Brasil um período em que os militares realmente assumiram o país e tomaram gosto e ficaram um bom tempo. Uhum. Essas falas, quando você fala em movimento, essas falas, quando você ouve, essas falas acabam assim, deixando uma pulga atrás da orelha, já que a busca é sempre pelo um crescimento democrático? Primeiro, eu acho que essas falas, elas são, primeiro, falas isoladas. São pessoas que ainda estão presas numa estrutura social, numa estrutura de governo, uma estrutura de sociedade que já está antiga, já está morto. As pessoas não acreditam mais nisso. Algumas pessoas podem apoiar, sim, como ficam alguns, não vou usar a palavra maluco, mas algumas pessoas ficam pedindo intervenção militar. Primeiro, elas ficam usando um argumento legal para isso. Esse argumento legal não existe. A lei que eles dizem falar de intervenção militar é uma lei que estipula o uso das Forças Armadas em combate a crime, como acontece nas favelas da Rocinha. Então, é uma abertura legal que não existe. As pessoas que falam isso são pessoas que são isoladas. Tem muita, como no caso do General Mourão, é uma pessoa que tem respeitabilidade na força? Sim. Mas ele tem representatividade política na força? Não. Porque já deu declarações como essa e tiraram ele do posto de comando e jogaram ele para um posto administrativo. Que fica complicado você tirar patente, não se tira patente das Forças Armadas. Quando você quer meio que esconder a pessoa, você pega e bota ela num posto administrativo. Se me assusta, também não. Porque são pessoas, como eu disse, dos extremos. São pessoas que quando chegar no meio, chegar na hora da verdade, chegar para discutir, para disputar o meio, são pessoas que não vão ter cacife político, não vão ter capacidade de discussão para ficar no meio. São pessoas que vão perder esse meio. Mas aí que está o detalhe, aí não é disputa, aí é imposição. Inclusive, uma das falas que tem é que, por exemplo, todo poder é uma concessão do poder armado. E ele fala isso, né? E realmente isso é histórico, né? Todo poder é uma concessão do poder armado. Isso em qualquer parte do mundo você vai ver que é isso mesmo. Isso não te traz assim deixa eu rolar essa para o Felipe. Isso não te traz assim um questionamento, não é medo nem um questionamento não, porque nós estamos vivendo assim as dúvidas das instituições, né? Betão, eu penso um pouquinho diferente do Paulo nesse aspecto. Eu tenho sim receio. Não é pouco, não. Eu tenho muito receio de que... E eu falo isso, primeiro, por uma visão, principalmente política, do momento no qual que a gente está, mas também histórica. Uhum. A gente tem que lembrar que, desde o período... nesse último século XX que a gente ultrapassou, você até tinha lembrado aqui no meio do intervalo, que só esse período que a gente teve da Constituição de 88, a gente conseguiu fazer sem rupturas políticas drásticas. E a gente conseguiu por um maior período de tempo, que foi um período muito curto. Ainda assim, se a gente for considerar a história cultural e constitucional de outros países, se a gente for pegar Estados Unidos, se a gente for pegar até mesmo a Alemanha, que participou de 2 guerras mundiais, até mesmo a gente não conseguiu... Porque na Alemanha, depois da Constituição de 45, 46, agora não vou lembrar de cor, quando começou a Constituição de lá, ela não teve uma ruptura institucional assim. A Merkel está lá há 20 anos. E isso democraticamente. 20 anos que a gente tinha por uma imposição.
E também existem até presidenciáveis que, mesmo que não falam diretamente em uma cultura de uma intervenção militar, uma intervenção institucional mais forte, de certa forma faz algumas apologias. E que é um presidenciável que está na boca de urna e com uma representatividade muito alta nesse seio. Porque o que eu acho que está faltando é que, sim, a política, como ela sempre foi vista, ela falhou? Falhou. A gente tem que saber reconhecer isso. Mas aí a falha não é a política, não é o instituto da política em si, mas assim a forma como ela foi sendo utilizada pelas pessoas. Então a gente tem que sempre pensar, independentemente, acho que a primeira questão que a gente sempre tem que pensar, independentemente de qual cor ideológica você é, se eu for libertário ou se eu for uma pessoa de esquerda, de direita, de centro, tem que estar sempre com esse ideal democrático muito em vista. Eu tenho que saber que a outra pessoa tem uma opinião diferente da minha e que eu tenho que respeitar a opinião da outra pessoa para poder dialogar, para a gente chegar a um senso comum que a sociedade também respeite esse senso comum. E não algo institucional meu e individual, e não no individual do liberalismo, mas no individual de eu quero impor a minha razão em detrimento de todos os outros indivíduos. E assim, claro, eu acho que nós não vamos chegar a esse momento, mas nós já chegamos repetidas vezes na história do Brasil e a gente tem que saber contextualizar isso. Claro que assim, eu e o Paulo somos mais novos, nós não pegamos um momento de ditadura militar, de golpe declarado com forças armadas ou não, nesse nível, mas ao mesmo tempo a gente tem que também ler a nossa história e saber reconhecer que nós já tivemos esse tipo de passado. Que a cultura da democracia no Brasil não é uma cultura milenar ou secular igual em outros países, né? Que a gente tem que ter esse receio na hora de ver. Porque a gente não pode desprezar a antidemocracia. A gente tem que sempre entender que ela é um inimigo, sim, que a gente tem que abrir o olho com ela. No meu caso, só para fazer um adendo, eu acho que a gente tem que, justamente por causa do contexto, contextualizar como foi o golpe de 64, como as coisas aconteceram em 64 e como a gente está hoje. O golpe de 64 ele aconteceu no momento em que a classe política em si convidou os militares. Eu tinha um professor que até virou amigo meu depois que falava assim que o governo militar é igual ao governo de vampiro. Ele não entra na sua casa, a não ser que você tem, né? Dentre a lenda do vampiro, o vampiro só entra na sua casa a partir do momento que você o convida. A partir do momento que você o convida, ele tem liberdade total para ficar dentro da sua casa. O militar, a pessoa que tenta, o militar que é uma pessoa que está de fora da política que tenta entrar, ela só entra a partir do momento que ela recebe um convite. Quando o general ele fez quando vários generais fizeram essas apologias e a classe política se mobilizou como um todo já, tipo, não tem isso aqui, ou não, vamos enterrar esse cara aí, joga ele para um escanteio administrativo, você vê que a classe política, a classe que está no comando, ela já não é receptiva como foi em 64. É botar em perspectiva. Mas aí você tem um aspecto, por exemplo, por que eu te fiz essa pergunta? Sim. Porque não é só as pessoas que estão comandando. Você tem os movimentos de rua. Sim. Que significa 47%. Né? As pesquisas mostram hoje que 47% das pessoas têm essa disponibilidade. E isso como diz o Felipe, isso é preocupante? Pode ser. Porque, por exemplo, aquilo que é representado pelo governo, aquilo que é representado pelas pessoas que é o governo, pode ter na sua chave de representatividade essa ideia. Né? Isso talvez é uma reflexão que precisa ser feita até com os movimentos, por exemplo, o Livre e todos os movimentos que estão aí políticos, fazer essa reflexão, porque é uma coisa real. Assim, no meu entender também, e aí partindo assim para a opinião, é uma coisa real. Apesar de achar que assim, se é vontade do povo, e vai ser a vontade da maioria, fazer o quê? Também é democrático. Não é isso? Então eu acho que assim, vale como reflexão. Não, sim. Valer como reflexão do que a gente já passou, concordo, vale muito. Mas, literalmente... Não tô querendo aqui fazer nenhuma... Não. Te colocar em saia justa, não. Mas valer como reflexão, sim, vale muito. Agora, acreditar que isso vai acontecer de verdade, não vai. Eu tenho quase 100% de certeza que não vai. A gente chegou no momento em que ditaduras não são mais aceitáveis.
tudo que aconteceu em 64, ele casou muito para que houvesse aquele fato em 64. Não só o convite da classe política dominante, mas também toda a abertura, todo o sistema internacional, como é que a economia estava construída, como era o papel do Estado na direção das coisas. Era uma situação muito específica de 1964. A situação específica do que era o Brasil, o papel do Brasil, de como eles foram convidados. Foi uma concertação muito boa para aquele fato. Hoje, a concertação não é mais a mesma. A concertação, por exemplo, internacional, eu sou da área de relações internacionais. A concertação internacional é pós-Guerra Fria. Então, a concertação internacional, o mainstream de discussão é vamos defender a democracia acima de tudo. Há-se algumas concessões, faça algumas concessões. No decorrer de alguns poderosos que estão ali, como no caso da Arábia Saudita. Tem algumas concessões? Sim. Porém, o âmbito americano é de que ditaduras são ruins, que elas vão ser excluídas do jogo. Ou seja, se você quer ter um domínio de um país, faça-o de um modo mais democrático possível, como acontece na Rússia. A Rússia é autoritária? Sim. O Putin é uma pessoa que está tendo o comando da Rússia há muito tempo? Sim. Ele está fazendo isso de um modo que não é democrático? Não. A parte dele é maior. Literalmente maior. Indubitavelmente maior. Então, a receptividade internacional já seria ruim. O Brasil já ficaria isolado. Automaticamente já ficaria isolado. Segundo, a classe política, ela deseja isso? Não. Grande parte da classe política são pessoas que fizeram parte da existência. A gente tem um estrago, justamente é uma das... O que você acabou falando aqui entre nós, que vários partidos, eles eram um partido de sindicalistas que não é mais um partido de sindicalistas porque chegou no governo. Grande parte das pessoas que estão no governo são pessoas que lutaram contra a ditadura. Que, indubitavelmente ou não, roubando ou não, ou tendo casos de corrupção, não são pessoas que lutaram contra a ditadura. São pessoas que eram frente à ditadura. Elas não vão aceitar isso de novo porque elas perdem espaço. Então você não tem um convite externo, não tem uma concessão externa como houve em 64, no ambiente de Guerra Fria, em que ou você fazia parte do bloco americano ou não, e isso não importava o que estava ali no meio. Você já não tem mais esse âmbito, você já não tem um âmbito interno de receptividade. E quando as pessoas falam que 47% das pessoas, elas acreditam que uma intervenção militar seria benéfica, elas não entendem que a intervenção militar, quando a pessoa senta no poder, dificilmente ela quer sair. Em 64 a ideia também era a mesma. Era tirar o João Goulart, esperar 65 e convocar novas eleições. Tanto que muitos políticos, até como o Juscelino Kubitschek, apoiaram. Pensando que ele ia se reeleger em 65, como pai do povo, como bossa nova. Não aconteceu. Quando você bota essa perspectiva na frente dessas pessoas, elas mudam de ideia, que não é temporário. Então você não tem representatividade de nenhum dos dois lados. Não tem segurança. Não tem segurança. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, mas antes eu queria fazer uma homenagem à Padroeira do Brasil. A gente vai colocar um videozinho aí de Renato Teixeira e a música do Renato Teixeira, deixando aí um bom feriado para todo mundo. Voltamos segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um abraço aqui ao meu amigo Paulo, ao meu amigo Felipe. Semana que vem estaremos de volta, né, Felipe? Com mais um tema bacana. Um abraço e até segunda, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Fique aí com a minha homenagem à Padroeira do Brasil. Minha homenagem é uma homenagem da TV Banqueta e a homenagem do Cultura Geral. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi.
porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.